Então, depois da gente fazer o nosso cadastro, a gente vai clicar na primeira opção aqui, Meus Projetos, para a gente iniciar a desenvolver as nossas ideias. Então, Meus Projetos. O meu vai ter algumas, mas todos vocês vão estar com essa opção aqui, Criar um Projeto. A gente vai clicar nela e vai iniciar uma nova tela em branco. Ele vai dar alguns avisos sobre decorações, sobre o que ele tem, e aqui tem umas opções embaixo. Começar do zero, enviar uma planta, voltar aos meus projetos ou modelos. No nosso caso, a gente vai utilizar a versão grátis, a versão free do aplicativo. A gente vai utilizar essa opção aqui, começar do zero. Clica sobre ela e ele vai abrir um plano pra gente. Só esperar ele carregar que a gente vai ver algumas ferramentas. Ele já constrói um quarto para nós de início. Vamos primeiramente conhecer algumas ferramentas aqui e depois a gente vai mexer um pouco nelas. No canto a gente tem aqui o menu para retornar ao Planner 5D. Aqui nós temos a aba para a gente voltar para o nosso projeto inicial. Essa aba aqui é para a gente adicionar novos andares na nossa casa, caso a gente faça uma casa com mais de um andar. Desfazer alguma alteração que a gente fez. Desfazer duas vezes, que é retornar para frente. Aqui nós temos um switch, um botãozinho que muda da visualização 2D para a visualização 3D. Aqui nós temos uma câmera que ela consegue tirar uma foto ou da nossa planta ou da imagem 3D. Aqui a gente consegue ajuda caso a gente tenha dúvida em lembrar o que algum comando faça. Nós temos aqui as configurações para você mudar algumas preferências. Aqui nós temos a nossa régua para a gente começar a entender como funciona a escala do projeto, como que ele funciona. Esse aqui é para você fazer uma cópia do seu projeto. Às vezes você quer fazer uma edição em alguma coisa e quer ver como é que ela fica, você pode fazer uma cópia. Aqui você pode compartilhar ou imprimir essa imagem. E aqui você tem as suas configurações do seu perfil. Então essa é a primeira coisa. Aqui na outra aba aqui, à esquerda, nós temos o leque de ferramentas que nós vamos utilizar para fazer as construções realmente. Então, aqui nessa primeira opção, nós temos os modelos de construir paredes, né, de levantar paredes. Então a gente tem a opção de levantar um quadrado, de levantar um retângulo, de levantar o retângulo inclinado para outra lateral, um L virado para um lado, um L virado para o outro, uma caixa mesmo fechada. E aqui nós temos uma opção de tesoura que ela tem no computador, né? Não sei se no celular ela tem, que é você ir construindo as paredes clicando sobre alguns pontos aqui. Perfeito? A gente vai ver isso tudo mais tarde. Aqui a gente tem algumas opções de decorações, de construções. Então aqui a gente encontra janelas, arcos, portas, divisórias. A maioria das coisas que a gente precisar. Lembrando que muito desses recursos aqui, alguns são pagos. Então a gente vai conseguir um ou dois liberados. Mas para o intuito que a gente quer fazer, isso não tem muito problema. Por exemplo, portas. Porta de quarto. Ela apresenta algum tipo de porta. Vamos lá, porta de correr. Eles são todas bloqueadas. Então deve existir alguma porta aqui que a gente consegue utilizar. Ó. Tem 3 portas aqui que a gente consegue utilizar. Então a gente constrói nosso projeto com base nos objetos gratuitos que nós temos. Alguns outros tipos de portas. Porta de vidro está bloqueada. E acontece isso com várias outras coisas aqui. A gente consegue utilizar elas, a gente só não tem aquela variedade. Mas funciona porque a gente precisa. Aqui nós temos algumas mobílias. Então, caso você queira dar um toque a mais na sua casa, aqui você vai conseguir decorar a casa, o quarto, a sala, a cozinha, o banheiro. Algumas coisas relacionadas à jardinagem, piscina, garagem, também consegue aqui. Aqui ele vai mostrando algumas decorações novas que você tem. Aqui ele mostra o que você utilizou recentemente. E aqui os favoritos, caso você adicione algum. Aqui embaixo nós temos um centralizador, aqui onde está a bolinha do meu mouse. E aqui atrás dessa bolinha de ajuda, a gente tem um mais para dar zoom e um menos para dar de zoom. Ó, eu cliquei na ajuda. Desclica, só apertar a flechinha para baixo. Como a gente faz para mexer aqui? Com o botão direito do mouse, você consegue arrastar. Você clica fora e arrasta. Simples. Com a bolinha esquerda, você consegue ver algumas configurações, mas você tem que estar em cima de algum objeto. Ó. Aqui fora ela não funciona. Aqui ela já funciona. Ok? Rodando o scroll do mouse, a gente também consegue dar zoom out e zoom in.
Você pode observar que nesse quarto, ele já aparece um nome. Esse nome ele é editável. Se você clicar sobre ele, aqui ó, você clicou sobre ele, ele fica selecionado. E embaixo aparece algumas propriedades dele, ó. Por exemplo, o tipo que ele é. Aqui está quarto, eu posso trocar para vários. Aqui eles falam da altura do quarto, referente à altura dessa parede aqui, dessas paredes em volta, verde. Qual é a espessura dessa parede? Isso é importante. Porque dependendo dessa espessura aqui, as suas medidas elas podem mudar. Por exemplo, vocês conseguem observar que a parede aqui está dizendo que ela tem 5 metros? Só que ela tem 5 metros de quê? Internos ou externos? Você precisa observar as flechinhas que estão na ponta, ó. Observe que a flechinha ela vem por dentro e ela para aqui no pilar. A outra ponta da flecha ela também vem por dentro e para no pilar. Significa que por dentro ela tem 5 metros, sem contar as duas pilastras. Então, se você medir essa parede por fora, ela vai ter exatamente os 5 metros, mais a espessura da parede nesse canto, mais a espessura da parede nesse canto, que no nosso caso é 10 centímetros. Então, por dentro, essa parede terá 5 metros, mas por fora, quem medir por fora, ela vai ter 5,20. E isso funciona em todos os outros. Observar essas flechinhas aqui é importante, porque algumas construções que a gente fazer, algumas flechinhas vão passar até o final. Então, por enquanto é isso. Conhecer esses objetos e saber como a gente mexe neles.